Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com a tua família. Eu hoje vou tocar aqui num assunto muito frágil, para muitas pessoas controvérsio, mas eu vou dar a minha opinião aqui segundo as Sagradas Escrituras. Como vocês sabem, o nosso Pai Celestial chamou-me no fim de 2013 para que eu trouxesse, portanto, vídeos curtos, porque ele sabe que o seu povo tem pouca paciência, vídeos curtos, informativos e baseados nas Sagradas Escrituras. E o Senhor disse-me que ia ser uma atalaia, em vários versículos da palavra do Senhor, que eu estava orando ao Altíssimo, pedindo a Ele direção, e Ele mostrava-me sempre atalaia, por isso o meu canal chama-se Atalaia. Eu tenho outro canal também que se chama-se Atalaia, a verdade te libertará. Meus irmãos, aconteceu agora, e ultimamente, algo que tenho quase a certeza que você também deve de estar a par desta notícia, que é deles mandarem de novo o homem à lua. Ora, meus irmãos, não pensem que isto é um mero acaso, que eles decidiram só agora. Porque é que eles esperaram tantos anos para chegar até agora? Quero vos dizer também que já houve aí profecias em que disseram, aliás, eu penso que tenho alguns destes vídeos no meu canal, que eu vou ver e depois vou ver se diga aqui a vocês como foi o nome, porque se eu não meter o nome, se eu não disser a vocês o nome direito, provavelmente vocês vão ter problemas em encontrar o nome do vídeo. Eu tinha aí um vídeo que eu pus, que dizia que o Donald Trump ia revelar à humanidade algo que nos dias de hoje é top secret. É um segredo a 10 chaves, não é 3 chaves nem a 4, um segredo a 10 chaves. Algo que nos dias de hoje é rotulado como teorias de conspiração. Aliás, as teorias de conspiração ultimamente estão vindo acima d'água. E os documentos do Epstein, ou Epstein Files, é um deles. Por anos aquilo foi sempre considerado ser teorias de conspiração. Mas há uma grande teoria de conspiração que agora ultimamente está começando a fazer leak. Leak quer dizer, saem umas palavrinhas daqui, saem umas palavrinhas dali, e as pessoas já estão começando, aqueles que realmente têm os ouvidos assim alerta, estão começando a ver que algo vem por aí. O que é que eu estou-me a referir, meus irmãos? O anúncio dos extraterrestres, de que eles estão aqui entre nós. Irmã Lúcia, tu acreditas em extraterrestres? Eu acredito que estes seres são vindos de cima, acredito que sejam os demônios que as Sagradas Escrituras diz que eles foram julgados na terra, e vamos ver a vocês qual é o versículo das Sagradas Escrituras que se encontra. Diz que os demônios, o diabo e os seus anjos foram julgados na terra. Se não me engano, eu penso que é Apocalipse 14, se não me engano. Depois eu vou ver aqui, que eu também não quero levar muito tempo aqui a falar, porque eu não me preparei com os versículos antes de eu abrir as Sagradas Escrituras. Diz que porque são espíritos de demónios, etc. E então, meus irmãos, é assim, nós sabemos que estes seres foram julgados na terra, meus irmãos, julgados na terra. Agora, é assim, deixa-me ver como é que eu vou dizer isso aqui. Eu acredito que esta ida à lua é nada mais, nada menos do que mais uma mentira que eles vão dizer ao povo, que eles foram e viram realmente os extraterrestres. E muitas pessoas, sem sabedoria, vão pensar que realmente eles são os seres de outros países, de outro mundo, de outra galáxia, e que também podem interagir com as pessoas, porque hoje em dia, meus irmãos, eles estão aceitando tudo. E quando eles aceitam, quando há estas organizações
que manipulam a mente da pessoa a dizer que nós temos que os aceitar. Aliás, há um vídeo que eu já pus, eu não vou dizer centenas de vezes, mas já pus muitas vezes mesmo, em que saí nas notícias que o Papa diz que se aparecesse uns extraterrestres cinzentos, orlhudos e que quisessem receber o batismo, o Papa ia dar o batismo. Isso o que é que quer dizer, meus irmãos? Isso está dizendo que eles acreditam que existe. Há pouco tempo também perguntaram ao Donald Trump, perguntaram ao, como é o nome dele? Ao Obama, se ele acreditava em extraterrestres, porque o Donald Trump diz que ia falar sobre os extraterrestres e o Obama disse assim: acredito que eles existem, nunca vi, mas eu acho que o Donald Trump tem que ter cuidado ao falar disso. Isso o que quer dizer também? Também quer dizer que eles também sabem que existem estes seres. E a peça do puzzle, eu vou mostrar a vocês aqui, vou ver se consigo, porque eu tenho problemas com a minha câmera, porque é assim, todos os anos eu tenho que renovar, comprar um programa, não é nada barato, e eu tenho que comprar todos os anos. E este ano eu estou tendo um bocadinho de problemas a comprar, porque eu comprava lá no Best Buy, e fui lá agora desta vez e esqueci-me de comprar, e eu estou tendo um bocadinho de problemas. Vamos ver se eu consigo pôr aqui a câmera para que vocês possam ver que como é o nome dele? O vice-presidente dos Estados Unidos da América diz acreditar que OVNIs são demónios e não alienígenas. Mas não é isso que é onde dizendo desde o princípio dos meus vídeos? Porque aqueles seres têm alta capacidade. Eles podem aparecer, desaparecer, transformar-se, têm grandes poderes, podem, como é que é dizer, hipnotizar as pessoas. Eu não sei se você, há quanto tempo você está aqui no meu canal. Também não sei se esta querida irmã ainda está aqui no meu canal, esta irmã que eu veio falar. Não me lembro o nome. Uma vez eu tinha muitos e-mails, por engano, toquei pagar tudo, apaguei os e-mails todos e eu tinha lá muita informação importante. E tinha como é que diz, um registro de uma irmã que me mandou do Brasil. Eu não sei o nome dela, não me lembro, não sei se ela está aqui. Se alguém se lembrar disto que eu vou dizer agora, por favor, diga abaixo. Esta irmã diz que uma vez ela foi, como é que se diz? Não vou dizer possuída, mas foi abusada sexualmente por um ser. Ela diz que, e é assim, irmãos, nós temos que ter muito cuidado daquilo que a gente pensa, porque ela diz que estava sempre a pensar em relações sexuais satisfatórias, etc, etc. E ela diz que uma vez ela estava no seu quarto e ela via entrar um vulto preto. Foi debaixo da cama, debaixo das cobertas da cama, começou-lhe a acariciar, tiveram relações sexuais. Ela disse: eu nunca na minha vida tive relações sexuais tão satisfatórias que me tive com este monstro. Que ela diz que depois dela ter isso tudo, aquela vi realmente a cara dele. Isto são sucumbus, ai que é o meu nome, eu já fiz também vídeos sobre isso, sucumbus, e tem de homem e de mulher. Há o sucumbo e de mulher, incumbus e sucumbus. E como é que é dizer? Isto são espíritos que realmente têm relações com as mulheres. Irmãos, a palavra do Senhor diz que os filhos de Deus tiverem relações com as mulheres, em Apocalipse 6. O problema é que muitas coisas é tão difícil de nós entendermos que nós pensamos que isto não é verdade. Gênesis 6 diz assim, e penso que toda a gente sabe, diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, Gênesis 6, o primeiro livro da Bíblia, viram os filhos de Deus. Quem é os filhos de Deus? Os anjos. Viram os filhos de Deus, que as mulheres dos homens, tem aqui duas diferenças: os filhos de Deus e mulheres dos homens, eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois,
quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Desta relação destes filhos de Deus, destes anjos com as mulheres, nasceram gigantes, homens de guerra. Agora, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo disse que assim como no tempo de Noé, assim como no tempo de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, no tempo de Noé é exatamente isso. Quando os anjos maus, e aí já fiz esse estudo, meu Deus, não sei se você já lê, eu já fiz também um estudo bíblico, os anjos de Deus e os anjos do diabo, os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque isto é bíblico. O problema é que as pessoas não passam muito tempo para ler as Sagradas Escrituras e depois ficam sem saber o que é que vai acontecer. Não pasmes, nem te admires de muito em breve estes seres serem apresentados ao mundo como pessoas que também têm o seu direito, e as pessoas, se não souberem quem eles realmente são, vão correr para eles como se eles fossem realmente seres de outra galáxia. Seres de outra galáxia. Eu vou orar ao Altíssimo, eu vou tentar pôr aqui estes versículos, quem sabe se você vendo os versículos vai realmente acreditar. Uma coisa é certa, meus irmãos, nunca houve um tempo em que a gente tivesse que se preparar tanto espiritualmente como os dias de agora. Os dias estão indo de mal a pior. O povo não quer saber de Deus, meus irmãos, não quer saber de Deus. Você que está aí me ouvindo, você quer saber de Deus, você teme a Deus, você lê as Sagradas Escrituras, você tenta pôr a sua vida em dia com o nosso Pai Celestial, você tem algum prazer quando lê as Sagradas Escrituras, porque nós podemos ver pessoas hoje tendo prazer na droga, na bebida, nos jogos de futebol, tentando arranjar o seu corpo tudo, puxa daqui, estica dali, levanta para cima, tira aqui, tira acolá. Quanto à parte espiritual, são bem poucos. Eu ia dizer, são nenhums. Não, são bem poucos que realmente têm aquela vontade de se aperfeiçoarem. Eu já disse isso e consigo dizer, vou dizer mais uma vez, se nós pudéssemos ver o nosso espírito, algumas pessoas até davam um grito no espelho. Porque a palavra do Senhor diz para nós alimentarmos também o nosso espírito. Como é que se pode alimentar? Com as Sagradas Escrituras. Então, assim, quanto mais a gente mata a carne, mais o nosso espírito cresce. Mas hoje em dia ninguém quer ter sacrifício, meus irmãos, assim como eu. Não sei se vocês estão reparando, mas eu estou tentando fazer uma dieta. Uma dieta porque eu também estava como... Porque assim, irmãos, para mim, eu penso dessa maneira assim. Eu não estou fugindo do assunto. Isso é uma coisa que vocês também precisam de ouvir. Nós temos que ter controle sobre o nosso corpo. E então, meus irmãos, nós para alcançarmos, é melhor dizendo, para alcançarmos algum alvo, nós temos que ter sacrifício. Por exemplo, eu estou tentando fazer tipo de uma dieta. Eu não vou dizer que é jejum, mas não é jejum específico para alguma coisa, como é que é assim, espiritual. Porque nós também temos que tomar bem conta do nosso corpo, porque a palavra do Senhor diz que aquele que destruir o templo do Espírito Santo, Deus o vai destruir. Então, eu como de manhã e eu como ao meio-dia. A partir de meio-dia até o outro dia da manhã, isso chama-se, jejum intermitente. Eu estou fazendo há alguns dias, já perdi algumas libras, estou muito contente. Mas não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, assim como na parte espiritual, há coisas que nós não podemos continuar a fazer. Não podemos. Nós não podemos ser falsos, nós não podemos ser mentirosos, nós não podemos trair, nós não podemos deixar os nossos filhos viver com as noivas sem estar casados, nós não podemos ter abortos, nós não podemos separar-se dos nossos maridos. Há muita coisa. Ou das esposas. Mas hoje em dia tudo quer o ser bem, o ser melhor e então o homossexualismo então, já saiu fora de controle. E já disse e torno a dizer, o homossexualismo é a pessoa passando por cima da autoridade de Deus. Deus fez você um homem, você é um homem. Você não pode fazer aquilo que você quer. Você tem que fazer aquilo, eles estão passando por cima da autoridade de Deus. Como é que isto não pode acontecer, meus irmãos? Como é que não pode vir os diabos, os demônios viver entre as pessoas, se as pessoas vão aceitar melhor um diabo, um demônio, do que seja Cristo?
Se Cristo viesse à Terra agora, ele dizia, não era só apedrejá-lo e matá-lo, eles diziam, oh my God, porquê? Porque eles sabem que aquelas pessoas que seguem a Cristo têm que matar a sua carne, têm que viver segundo as Sagradas Escrituras. Hoje em dia isto não é pregado, até mesmo nas igrejas, ainda há, e é de graças ao Altíssimo pelas igrejas que ainda pregam o Evangelho puro e santo, como Deus manda. Mas hoje em dia, meus irmãos, nós querem não te preocupes, Deus sabe todas as coisas, Deus é amor, meus irmãos, Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é um juiz, Deus ira-se com as pessoas que não estão fazendo segundo as Sagradas Escrituras. Por causa disto tudo e muito mais, as pessoas não querem saber de Deus, não querem, porque não querem matar a sua carne, não querem fazer sacrifícios. Como eu estou dizendo, mas irmão, custa muito chegar à noite e com fome, eu tenho fome, eu quero comer, então o que é que eu faço? Vou bebendo uns chazinhos, eu tenho mais ou menos bebido 2 chás pelo menos, para ver se engana o estômago, até me deitar, eu vou me deitar e estou com fome. Mas o jejum é uma arma poderosa, tanto quanto o inimigo, contra o inimigo, quanto é uma arma poderosa contra doenças. Eu já disse a vocês, a pessoa que faz jejum 2, 3, 4 dias seguidos, não morre, fica viva. E o nosso corpo, quando não tem comida, ele vai comendo as porcarias, os tumores, os cânceres, as coisas que as pessoas têm no seu corpo, que algumas até nem sabem. Portanto, nós não podemos imaginar o quão bom é fazermos jejum. E eu só mencionei isso do jejum porque, como é que é dizer, mostrando que nós temos que fazer sacrifícios. Mostrar a nossa carne que quem manda não é ela, quem manda é o Espírito. Se o Espírito diz que é pecado, você não pode fazer. Eu vou contar muito rapidamente uma coisa que se passou comigo há pouco tempo. Eu fui comprar umas coisas para mim e também fui comprar para uma pessoa. E depois, claro, quando fui pagar, paguei as minhas e depois paguei as da pessoa. Quando eu fui para levar à pessoa, eu reparei que um dos meus itens tinha sido pago no recibo daquela pessoa. Irmãos, olha, o Espírito Santo do Altíssimo é a minha testemunha. E eu queria muito aquilo. E eu já não podia comprar, porque não era aqui, só eu não podia já comprar, porque estava no recibo da pessoa. E o velho homem levantou-se logo. Podes pagar, a pessoa nem vai dar por isso. Podes pagar. E ele disse cá comigo, não, eu não vejo. Ainda fiquei ali um bocadinho a relutar. O tal, como é que se diz? O tal sacrifício. Temos que pôr o pé no chão. Temos que pôr o pé na goela do diabo, porque é o diabo que está tentando a gente. Vai lá. E já disse a vocês que uma vez o Senhor mostrou-me, oh my God, parece mesmo que eu tivesse visto. Quando a gente faz o bem, quando somos justos, quando somos honestos, um sorriso na cara do nosso Pai Celestial. Quando nós fazemos o mal, quando nós somos traidores, mentirosos, corruptos, vocês sabem quem é que dá um sorriso? O diabo. Este já está aqui na palma da minha mão. E eu não quero trazer sorriso ao diabo. Não quero. Eu quero que ele fuja em nome de Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Então o que é que eu fiz? Eu disse, não. Isso não é meu. Isso é dessa pessoa. E eu fui levar a pessoa. Fui fazer umas organizações, que eu gosto muito de organizar os meus armários, os meus quartos de cama, as minhas gavetas. Gosto muito de ter tudo organizadinho. Vou organizar aquilo. Para surpresa minha, o Espírito Santo do Altíssimo é a minha testemunha. Eu vejo 4 coisas daquelas que portanto, que veio nas minhas compras, não era suposto vir, tinha que ir nas compras de outra pessoa. Eu vi 4! Lembrei-me logo, graças a Deus, Senhor. Porque nós, quando fazemos aquilo que é direito, que é justo, Deus abençoa. Ele multiplica. Vocês estão compreendendo? Então é isso, meus irmãos. Eu vou então mostrar aqui alguns versículos das Sagradas Escrituras que falam nos anjos de Deus, os anjos do diabo, porque eu sei que há pessoas que não acreditam que haja anjos do diabo. Há pessoas que acreditam que o anjo é um anjo. O anjo é a criatura, eles são criatura de Deus, mas eles dão até obediência a Deus. Mas eles quando vieram ao mundo, ai, meu Pai do céu, vai ser, quando vieram não, eu acredito que eles já estão aqui, só que
eles estão subterrâneos até a ordem de Deus. Não é a ordem dos homens. Há pessoas que dizem, eles estão na área 51, eles não podem sair de lá, porque o governo... Não. Isso é assim, meus irmãos. À maneira que a pessoa vai se afastando de Deus, estes demónios, a parte espiritual, vai tomando terreno. E já tomaram muito terreno. E não estou falando de terreno assim, tomar uma parte dos Estados Unidos da América, não. Vai tomando assim, como é que se diz, espaço. Vão tomando espaço, vão controlando a humanidade. E eu acredito que muito em breve eles vão ser apresentados, vocês vão ver. E isto vai ser um engano, um grande engano que vai acontecer e infelizmente muitas pessoas vão correr para eles. Vou dizer uma coisa a vocês, caí-me agora assim. Assim como, quando começaram a dar aquelas coisas nos braços, presta atenção, que eu vim para aqui alertar as pessoas, muitas pessoas não deram ouvidos, correram para essas coisas, agora estão todos despachados. Eu estou dizendo a mesma coisa. Tenham muito cuidado com isto que vai ser anunciado ao mundo muito em breve. Tenham muito cuidado. Mesmo que aquelas pessoas, meus irmãos, aquelas pessoas vão parecer, estes seres, que eles podem se transformar. A palavra do Senhor diz que eles podem transformar-se até num anjo de luz. Mesmo que eles sejam muito lindos. Eles vão vir. Porque a vaidade é do diabo. O diabo era muito vaidoso. Era e é. E então estes seres vão ser seres que aos nossos olhos vão ser... que homem de lindo, que mulher de linda. Que engano que vai haver, meus irmãos, a gente temos que estar bem seguros nas Sagradas Escrituras. Isso é que algumas pessoas devem estar aí a rir-se. Não sabe nada. Vai agora vir homens e mulheres, demônios. E espera para ver. E depois não digas que não foste avisado. Vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, eu te dou graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres que estão despertos, Senhor. Despertos, pondo à sua volta, Senhor, Pai Santo, os teus anjos para nos livrar das armadilhas do inimigo, Senhor. Vai vir uma grande armadilha. Oh, my God. Oh, Senhor, ajuda-nos, Pai Santo, Senhor, a estar firmes e fiéis nos teus caminhos, a chegarmos para ti, Senhor, Pai Santo. Nós sabemos que vai haver um grande engano, mas estás no controle, Pai Santo, Senhor. Graças te dê por ti, Senhor. Abençoa todas as pessoas que estão a ver este vídeo e as suas famílias, que eles possam seguir firmes e fiéis nos teus caminhos. Em nome de Yahushua e Yeshua HaMashiach, o Cristo de Nazaré, te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Eu vou tentar ver se eu posso mostrar aqui algumas coisas. Como eu já disse, eu tenho tantos problemas de gravar a tela e eu não sei se vai conseguir, mas vamos a ver. Aqui está, meus irmãos, diz assim: o vice-presidente dos Estados Unidos diz acreditar que ovnis são demónios e não alienígenas. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Isto é uma coisa séria que está acontecendo. As pessoas estão levando isso tudo em banho-maria. Vou mostrar aqui também alguns versículos das Sagradas Escrituras. Ok, meus irmãos, aqui está, em Apocalipse 12, diz assim, olha, vejam só, diz assim, e vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, etc, etc. E depois diz aqui assim, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Portanto, está aqui os anjos de Miguel, que é os anjos de Deus, e os anjos do diabo. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Por isso, eu acredito, sem margem de dúvida, que estes alienígenas que eles vão dizer que as pessoas têm que os aceitar, porque deixa eu ver se encontro aqui o vídeo do homem, do locutor da televisão brasileira, dizer que o Papa tinha dito que se aparecesse os alienígenas. Olha, meus irmãos, aqui está um artigo falando acerca disso e diz assim: e se alienígenas pedissem o batismo? O que o Papa respondeu vai te surpreender. E está dizendo porque abaixo, etc, etc. E depois diz assim: numa metáfora celestial é o chamado terrestre. Diz assim, deixa eu ver se vê aqui. Francisco foi direto ao ponto. Diz aqui assim, diz-me primeiro antes, diz assim, se amanhã, aqui ó,
No dia 12 de maio de 2014, durante uma missa privada na residência de Santa Maria, o pontífice fez uma declaração que ecoou pelo mundo, tudo, enquanto refletia sobre a liberdade do Espírito Santo, aquela força divina que, segundo o cristianismo, pode agir de forma inesperada e transformadora. Ele usou uma imagem curiosa e ele diz assim: se amanhã aparecesse uma expedição de marcianos, por exemplo, alguns viessem até nós, verdes, com aquele nariz longo e as orelhas grandes, como desenham as crianças, e um deles dissesse: eu quero o batismo, o que aconteceria? Francisco foi direto ao ponto: eles seriam batizados, sem hesitar. Por quê? Porque nas palavras dele, quem somos nós para fechar as portas? Oh, meus irmãos, vocês estão compreendendo? Sem margem de dúvida, tenho aqui outra, como é que se diz? Outra coisa do Obama aqui também. Eu não vejo por vídeo, só vejo por aqui assim. Diz aqui, Barack Obama explica, diz assim, Barack Obama explica, comenta acerca dos aliens. Acerca dos aliens. A menos que haja uma enorme conspiração, e não digo que é uma conspiração, e eles escondessem do presidente dos Estados Unidos da América, mas o presidente Donald Trump já disse que ele vai falar nesse assunto. Ele vai falar neste assunto, meus irmãos. Não sei qual é a tua... aqui também acerca dos anjos, que ele há pouco que disse assim: e aconteceu que como os homens multiplicaram-se, começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, isso é Gênesis 6, viram os filhos de Deus são os anjos. Nós somos os filhos de Deus. Mas não dessa maneira assim. Que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá com o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os 6 dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, está aqui, mostrando aqui, 2 raças, filhas dos homens e filhos de Deus, 2 raças. E delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Meus irmãos, eu vou terminar por aqui. Eu só quero dizer uma coisa a vocês, por favor. Tenham muita cautela. Se você pensar que isto são seres que também precisam de vir para cá, que também precisam de interagir com as pessoas, também têm direitos, porque hoje em dia toda a gente tem direitos. Façam como vocês entenderem. O meu trabalho é trazer a vocês o que se encontra nas Sagradas Escrituras, as notícias que estão aí. Depois, não se surpreendam se você realmente abrir alas a estes seres. Porque eles, a princípio, vão ser muito bonzinhos. Eles vão ser encantadores de aparência. Eles podem se transformar. Que Deus tenha compaixão de nós. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.